O dia da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Todos os que dormem em Cristo ressuscitarão naquele grande dia. A morte não é o fim, mas o princípio de uma vida infinita na presença ou ausência de Deus. Desde já te convido a ver a mensagem sobre a dura realidade do inferno que está neste canal. A doutrina da ressurreição é uma doutrina bíblica e é nela onde a nossa esperança descansa. Quem não crê na ressurreição vive uma vida frustrada por conta dos planos fracassados, pela idade que avança e pelo tempo que não perdoa, porque para ele tudo termina na morte, enquanto que para nós o que vivemos neste mundo é apenas um rascunho e o melhor ainda está por vir. Qual é a base da doutrina da ressurreição dos mortos? A base da doutrina da ressurreição dos mortos é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tornando-se nas primícias da ressurreição, visto e testemunhado por muitos. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 ao versículo 8. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Qual é a base da doutrina da ressurreição? O que nos faz crer? O que nos faz acreditar que os mortos ressuscitarão? É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tornando-se nas primícias da ressurreição, visto e testemunhado por muitos. Do versículo 5 ao versículo 8, o apóstolo Paulo ele fala das testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus. E Paulo diz que a maior parte dessas pessoas que viram Jesus ainda viviam na época em que Paulo escreve a carta aos irmãos de Coríntios. Paulo está a dizer que os tais que viram Cristo ainda estão vivos. São pessoas que ainda podem ser localizáveis. Então o que eu vos digo não é mentira. Cristo ressuscitou. No versículo de número 19, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós apenas esperamos Cristo nesta vida, se as bênçãos que nós esperamos de Cristo só são nesta vida, se tudo se resume nesta vida, então nós somos os mais miseráveis. Nós somos homens sem esperança. Nós ensinamos o que não é verdade. Nós vivemos uma ilusão. Mas Paulo diz no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo está a dizer que, olha meus irmãos, nós não somos miseráveis, porque Cristo de fato ressuscitou. Eu que vos escrevo sou uma testemunha ocular. Cristo me apareceu quando eu ia para Damasco perseguindo a igreja. Cristo me apareceu, eu vi Jesus. Não somente eu, mas também Pedro viu, também João viu, também Mateus viu, todos os apóstolos viram, mais de 500 irmãos viram Cristo de uma só vez. Então Cristo ressuscitou. Amados, Cristo ressuscitou. Esta é a grande diferença do cristianismo com as demais religiões. Se visitas os túmulos dos líderes religiosos, está lá escrito: aqui jazem os restos mortais, mas no túmulo do nosso líder Jesus Cristo está vazio, porque a morte não o deteve. Cristo ressuscitou. Esta é a base da doutrina da ressurreição. A ressurreição de Cristo, tornando-o nas primícias da ressurreição. A outra base que nós encontramos é o ensino apostólico. Os apóstolos não só viram, não só creram, mas também ensinaram. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está a dizer aqui que, olha meus irmãos, não sejam ignorantes, não entristeçam-se por aqueles que dormem. Aqueles que dormem em Cristo estão seguros. Aqueles não podem ser o motivo para
vossa tristeza, porque existiam pessoas que ignoravam, que não entendiam o que aconteceria com aqueles que dormiam em Cristo Jesus. Então Paulo diz, porque vocês não entendem a matéria, então eu vou vos ensinar. Não só eles viram, não só eles creram, mas também os apóstolos ensinaram. Pedro ensinou a ressurreição, Mateus ensinou a ressurreição, o apóstolo João ensinou a ressurreição, todos os apóstolos ensinaram a doutrina da ressurreição. E Paulo diz no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo está a ensinar aqui aos irmãos de Tessalônica de que não se perturbem os vossos corações quanto àqueles que já dormem, porque todo aquele que dorme em Cristo Jesus, ele tem esperança viva, porque Jesus ressuscitou. Então os apóstolos ensinavam a doutrina da ressurreição. Então nós temos duas bases que são mais do que suficientes para nós crermos na doutrina da ressurreição. Primeiro é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi visto e testemunhado por muitos, tornando-se assim nas primícias da ressurreição. A segunda base que nós temos é o ensino apostólico. Os apóstolos não só viram, não só creram, mas também ensinaram a doutrina da ressurreição. A segunda pergunta é: quando é que a ressurreição acontecerá? Quando é que os mortos ressuscitarão? Os mortos ressuscitarão no evento da segunda vinda de Jesus, ao som da trombeta de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, que nós estávamos, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando que os mortos ressuscitarão? Os mortos ressuscitarão no evento da segunda vinda de Jesus, ao som da trombeta de Deus. A Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos ouvirão a voz, ouvirão o som da trombeta e levantarão, ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, isto é, transformados a encontrar com Cristo nos ares. Agora, note uma coisa: nem todos ouvirão o som da trombeta. O som da trombeta será exclusivo para os que dormem em Cristo e para os crentes que estiverem vivos no dia do arrebatamento, no dia da segunda vinda de Cristo. Você agora pode me perguntar: quanto tempo este processo levará? O apóstolo Paulo diz que será num momento, num tempo indivisível, num tempo que não se pode medir, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ouvirão a trombeta e ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, arrebatados, e juntos iremos ao encontro de Jesus. Essa é a mensagem da nossa esperança. É nisso que nós acreditamos. É aqui onde a nossa vida abunda. A esperança do crente está na ressurreição. A terceira pergunta: com que corpos ressuscitarão os mortos? Porque nós hoje andamos num corpo de barro. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 que nós andamos neste tabernáculo de barro. Este corpo fraco, esse corpo que adoece, esse corpo que cansa, este corpo que tem limitações. Agora a pergunta que fica é: com que corpos nós ressuscitaremos? Nós, os mortos, ressuscitarão com corpos glorificados. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 49. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, aqui é uma alusão à pessoa de Adão,
Assim traremos também a imagem do celestial. Aqui é a menção à pessoa do Senhor Jesus. O que Paulo está a dizer aqui? Que este corpo, que é a semelhança de Adão, este corpo que foi amaldiçoado, ele terá o seu fim na morte. Mas quando nós ressuscitarmos, não levaremos mais a semelhança de Adão, mas nós teremos a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós ressuscitaremos com corpos semelhantes a Cristo ressurreto, um corpo glorificado. É este corpo que nós teremos da ressurreição. Com que corpos os mortos ressuscitarão? Com corpos incorruptíveis. Vamos ver o versículo de número 52. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Corpos que não se decompõem. Corpos que não apodrecem. Corpos que não têm como sofrer detrimentos. Corpos que não se despedaçam, corpos incorruptíveis. São estes corpos que nós teremos na ressurreição. Com que corpos os mortos ressuscitarão? Com corpos imortais. Vamos ver o versículo 53? A Bíblia diz: e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós receberemos corpos que jamais morrerão, corpos preparados para a eternidade, corpos preparados para viver uma vida infinita, não corpos com limitações de tempo, não corpos que adoecem e que depois morrem, mas nós seremos revestidos da imortalidade. Não há mais nada a temer. Hoje o homem teme a morte, mas a ressurreição é a solução para o problema do seu medo. Quando você dormir em Cristo e ouvires a trombeta de Deus a soar, então tu ressuscitarás com um corpo imortal, um corpo que jamais morrerá, um corpo que ninguém mais pode ameaçar, um corpo que não pode mais ser detido pela morte. Será um corpo imortal. Nós ressuscitaremos com corpos totalmente transformados, corpos que desafiam a lei da gravidade, corpos que desafiam a física, corpos que desafiam a química, desafiam a biologia, corpos que desafiam toda a ciência. São esses corpos que nós receberemos na ressurreição dos mortos. Eu vou com Jesus. Eu me levantarei na primeira ressurreição ao som da trombeta de Deus. E você? Responda esta pergunta para si e resolva as suas contas com Deus, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não te esqueças de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like, deixar o seu comentário e partilhar esta mensagem com os demais. Que Deus te abençoe.